Olá, eu sou Maurício Rocha e Silva, eu sou o editor da revista Clinics, que é a revista científica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O artigo que eu vou relatar aqui é um artigo realizado conjuntamente por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, e da Columbia University nos Estados Unidos. E foi uma análise do comportamento sexual entre secundaristas brasileiros, e no qual eles analisaram o consumo de álcool, o uso de drogas legais ou ilegais e a associação desses fatores com a prática de sexo sem proteção. Então, como introdução, vale notar que é óbvio, não é? Todo mundo sabe que o consumo de álcool e de drogas reduz a sua capacidade de tomar uma decisão racional. Quer dizer, sob o efeito dessas drogas, a gente toma decisões extremamente irracionais ou nenhuma decisão, e isso naturalmente eleva o risco da prática de sexo desprotegido, não é? A falta de raciocínio leva ao sexo desprotegido, e esse sexo desprotegido, como é óbvio, pode levar a 3 consequências importantes. Primeiro, gravidez não planejada. Segundo, doenças sexualmente transmissíveis. E terceiro, a criar-se o hábito de promiscuidade. Então, os autores desse estudo testaram a hipótese de que o sexo desprotegido se relaciona com o uso de drogas. Então, eles incluíram nesse estudo inicialmente 17.371 estudantes do ensino médio em 2010. Eles selecionaram esses alunos em 789 escolas públicas e particulares em cada uma de todas as 27 capitais de estado brasileiras. E foi feita uma amostragem probabilística dessa população. Os estudantes responderam a um questionário de autorrelato, contando o que eles tinham para declarar, é espontâneo, evidentemente sigiloso, e os dados foram analisados por meio de tabelas de contingência. Foi feita uma regressão logística para testar a diferença entre o uso ou não de preservativos entre os adolescentes sexualmente ativos, e foi escolhido um período. Como foi que você se comportou sexualmente nos 30 dias imediatamente anteriores à tomada desse questionário? Esse filtro acabou resultando numa redução dessa população de 17.000 para 3.551 estudantes, e esses foram os resultados analisados. É uma população bem grande. Então, o que foi feito? O que você praticou nos últimos 30 dias era a pergunta básica. Praticou sexo sem usar preservativo. Foi feito um questionário padrão sobre o comportamento de risco, isto é, o consumo de várias possíveis drogas, consumo pesado de álcool, caracterizado pelo uso de uma dose alta de álcool, pelo menos 3 vezes por semana nesse período, e foram pesquisadas o uso de cocaína, crack, marijuana, qualquer inalante, êxtase ou LSD, e foi definido também quem eram fumantes e quem não eram fumantes nesta população. Então, o que nós tivemos como resultado? Uma opção de dados extremamente interessantes. Em primeiro lugar, 1/3 desses estudantes declarou ter praticado sexo no mês imediatamente anterior. E 40% dos adolescentes que praticaram sexo não usaram preservativos. É uma população relativamente alta. Não é? 80% dos praticantes de sexo nesse período estavam na faixa etária de 16 a 18 anos, o que evidentemente não é surpresa. 1/3 dos adolescentes que praticaram sexo consumiram álcool, tabaco ou drogas ilegais antes da prática do sexo. E aqui tem um resultado que eu acho extremamente interessante. A primeira parte não é surpreendente, a prática do sexo foi mais prevalente entre adolescentes do sexo masculino. A parte surpreendente é a segunda: a prática de sexo sem proteção foi mais prevalecente em meninas, o que me surpreendeu extremamente e deve surpreender a todos. Quanto mais avançada a idade e quanto mais baixa a classe econômica, maior é a probabilidade do uso de sexo sem preservativo. E as coisas que, todas elas se associaram ao uso de sexo sem preservativo: álcool, fumo e drogas. O que é importante aqui são as conclusões também, não é? Então, o uso de álcool e drogas, tanto as legais como o tabaco, quanto as drogas ilegais, associam-se à prática sexual sem proteção entre adolescentes. E aqui vem a ideia importante.
todo o programa escolar de prevenção contra o uso de drogas devia associar essa ideia ao uso, à ideia de prática sexual, porque as duas parece que ocorrem simultaneamente. Toda vez que você vai praticar sexo depois de usar drogas, existe uma alta probabilidade desse sexo ser praticado sem proteção. Esse trabalho foi publicado por nós, é claro, e a Clinics é uma revista de acesso aberto e livre, gratuito, de maneira que esse artigo ou qualquer outro artigo da Clinics pode ser livremente lido, downloaded e impresso do nosso site www.clinics.org.br. E se por acaso você tiver uma opinião técnica para emitir sobre esse artigo, meu caro colega, nós estamos à disposição para publicar a sua opinião. Muito obrigado.